a graça da generosidade. Levítico 19, verso 9. Diz assim a palavra do Senhor: quando fizeres a colheita da tua terra, não a cegarás totalmente, nem colherás as espigas caídas da tua messe. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. Agora você pode se assentar. Queridos, houve, há algum tempo atrás, e ainda há, uma discussão entre os teólogos, entre aqueles que se julgam conhecedores da palavra de Deus, se a Bíblia, ela nos orienta, ela nos leva para Jesus, ou se ela também nos leva a ter uma atitude social. O que seria uma atitude social? Não seria meramente o relacionamento entre pessoas, mas seria a relação com a sociedade no sentido de descobrir, glória a Jesus, no sentido de descobrir as necessidades da sociedade, as necessidades do homem no aspecto físico e não somente no aspecto espiritual. Porque tem se dividido a discussão o seguinte: Jesus, ele veio salvar o homem ou ele veio produzir bom-estar nessa terra? E aqueles que defendem que Jesus veio salvar, ele fala assim: olha, no mundo tereis aflições, portanto, tenha de bom ânimo, você está passando uma luta aí, você pega firme aí, você segura com Deus, que Deus vai te salvar. E deixa o sujeito lá, né, na pirambeira. E eu quero compartilhar com você hoje a grandeza, a majestade, a amplitude, a magnitude, o alcance desse Deus que cuida de mim, que cuida de você, te preparou o céu, mas Ele também preparou um conforto para você nesse mundo. E quando nós lemos esse texto, esse texto está falando aqui, está narrando da obrigatoriedade do fazendeiro, daquele que plantava uma vinha, daquele que plantava uma roça, daquele que plantava o milho, daquele que plantava o trigo, daquele que fazia a plantação de uva, que quando chegasse a época da colheita, ele não colhesse tudo. Ele não deveria colher tudo. Ele já era bem-aventurado de ter uma terra para plantar. Ele já era bem-aventurado de ter o sustento da sua casa. E Deus está ensinando através de Moisés que ele também poderia experimentar a grandeza de alimentar a outros que ele não conhecia. Porque quando ele ia colher, foi orientado que ele não colhesse tudo o campo, tudo aquilo que havia sido plantado. Que ele deixasse os cantos, que ele deixasse as espigas que fossem caindo. Porque existia naquele tempo, tal qual existe hoje, os pobres. Existiam os necessitados. Existiam as mães cujos maridos não estavam juntos, mas tinham filhos que precisavam ser cuidados, que precisavam ser alimentados. E Deus então providencia para aquele que tinha uma roça: olha, não colhe tudo, porque quando der de manhãzinha, as pessoas que não têm nada,
eles vão lá no campo, naquele seu campo, vão lá colher e recolher para sua casa. Eram 3 os momentos que na época da colheita as pessoas que não tinham nada podiam entrar no campo para poder colher. Era de manhã, ao meio-dia e à tardinha. E alguns aspectos também relacionados às plantas que deveriam ser deixadas, eram plantas comestíveis, que tivessem um certo grau que fossem nutritivas, plantas cultivadas que fossem nutritivas, que amadurecessem ao mesmo tempo. O sujeito plantava lá o milho, ele amadurecia no mesmo tempo. Então chegava lá, o sujeito colhia uma parte e a outra parte ele deixava. E naquela época existiam aqueles que eram generosos, aqueles que deixavam uma grande parte do que fora plantado para sustentar as pessoas, aqueles que tivessem necessidade, para que eles tivessem fartura. Diferente de nós hoje, que muitas vezes nós ficamos com a maior parte e ainda queremos tomar algum do outro. Nós ficamos com a maior parte. E muitas vezes as pessoas não conseguem beber nada na nossa mão, não conseguem comer nada na nossa mão. Mas aquela forma que Deus estabeleceu foi uma forma que o homem que era pobre, ele não tivesse que passar pela humilhação de pedir. Ele chegava no campo do outro, chegava lá e colhia o que ele precisava para o sustento. E aquilo ali fazia com que a terra tivesse igualdade, que fosse amenizada as diferenças, porque Deus nunca criou a humanidade para existir diferenças. Essas classes sociais que nós vemos hoje, da classe A, B, C, D, no Brasil tem F, vai até Z. Deus não era plano de Deus que houvesse isso. O plano de Deus é que tivesse uma estabilidade, onde todos tivessem o suficiente. Então esta era uma preocupação social, onde Deus fazia o abastado se preocupar com o menos favorecido. Os pobres podiam recolher isso. E aquelas mães que muitas vezes não podiam ir ao meio-dia, ou ia de manhã, ou tinha as crianças para cuidar, ou ia à tarde. Era uma provisão que Deus arrumou, porque Deus sempre teve uma preocupação social. Eu me lembro que no Brasil, por exemplo, na minha época de adolescente, existia lá um movimento da libertação, como é que é? Teologia da libertação. Quem começou isso foi um padre católico chamado Leonardo Boff. E o que ele dizia é que o homem precisava se libertar a partir do capitalismo, porque a partir do momento que ele tivesse uma terra para plantar, ele seria livre. Então o foco não era Jesus, o foco era a terra. E aqui o foco é Deus, é a justiça de Deus. Porque você não consegue, tendo muito o que comer, ter paz no coração. Mas você consegue, tendo Jesus, ter paz no coração, ter salvação, ter alegria. Pois bem, alguns deixavam grandes partes da colheita para que pudesse ser abençoado outras pessoas. Mas me chama a atenção que no Novo Testamento eu também me deparo com a generosidade de uma mulher que eu vou mencionar daqui a pouquinho. Era uma mulher extraordinária. A única mulher chamada de discípula de Jesus na Bíblia. E aqui nós desmistificamos e quebramos alguns conceitos também. Porque para muitos, né, o apóstolo Paulo diz que a mulher não devia falar na igreja. Alguns tentam calar a boca das mulheres. Mas eu quero dizer que mulher também é boca de Deus. Eu quero dizer que mulher também tem o amor de Deus e faz a obra de Deus e ama a Deus. E muitas mulheres têm mais o sentimento da aproximação de Deus do que muitos homens. A sensibilidade, o próprio fato de gerar um feto faz com que a torne semelhante a Deus, porque Deus também nos gerou.
E a mulher, ela tem essa característica de ter amor por um ser que está dentro dela. Ela convive com isso. Eu penso que o amor de Deus se manifesta de maneira mais intensa. Não quer dizer que o homem não ama o filho, mas não ama, eu penso, com a mesma preocupação. Você que é mãe, você sabe disso. Você preocupa com o seu filho muito mais do que a sua esposa. É ou não é? É assim ou não? Mãe normalmente tem aquele feeling mais apurado. Mas a palavra de Deus, em Atos capítulo 9, o verso 36, que eu quero compartilhar com você. Nos fala de uma mulher que vivia nas costas do Mediterrâneo, numa cidade chamada Jope. E a Bíblia diz que ela era uma discípula. Atos 9, 36, 46. Sentadinho, como vocês encontram. E diz assim a palavra de Deus: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Ela estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi ter com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando, e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E isso foi notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Queridos, essa maravilhosa narrativa que nós somos abençoados pela palavra de Deus, fala de uma discípula, de uma mulher que ela quebra também alguns conceitos. Alguns dizem, talvez até para justificar alguns motivos escusos, ou talvez o egoísmo, porque o contrário da generosidade é egoísmo. O contrário do generoso, quem é o generoso? Generoso é aquele que não tem obrigação de abençoar e abençoa. Existem algumas pessoas na Bíblia que eles abençoaram porque foram mandados. E outros abençoaram espontaneamente. E a bênção da generosidade, ela é espontânea, quando você não tem obrigação, é quando ninguém te mandou, é quando você sente de compartilhar, de dar, de repartir, de compartilhar. E essa mulher, ela tinha obras. Tem gente que diz que obras não salva. Obras não salvam. Mas é um fator que autentica, que corrobora, é um carimbo de autenticação de que você hoje é alguém transformado. Deixa eu lhe dizer algo. Eu vou te falar baseado na minha experiência do cotidiano, do dia a dia. As pessoas que mais sofrem por separação, as pessoas que mais sofrem por depressão, as pessoas que mais sofrem de maneira generalizada, são pessoas egoístas.
não são pessoas generosas. O generoso não sofre tanto. Aquele que dá, eu conheci um sujeito, aliás, eu poderia citar pelo menos uns 4. Mas homens, eu já falei de um aqui. Mas antes de eu falar de Tabita, eu vou falar de um que eu conheci, que era lanterneiro. Ele tinha uma oficina de lanternagem, de body shop, lá no Brasil, em Belo Horizonte. E ele era um sujeito assim, era aquela oficina onde todo mundo chegava, ele estava trabalhando, batendo o martelinho dele, e ali chegava o pinguço, sentava em cima da lata, ficava vendo o João trabalhar e o João conversando com ele, e ouvindo. Aquele João era um psicólogo. Porque ali chegava bêbado, chegava o sujeito traído, chegava o sujeito que estava com problemas, o fugido da polícia. Ali chegava gente de todo jeito naquela oficina e ficava ali conversando com o João. E certa vez, um desses que vivia sentado ali na lata, conversando com o João enquanto ele trabalhava, ele fez uma proeza. Ele gostava de uma pinguinha. E ele estava devendo. O pessoal lá já não vendia mais para ele. E aconteceu que um dia o João chega de manhã para trabalhar e a oficina estava arrombada. E lá tinha um cachorro, o Leão. O Leão era velho. O Leão era daqueles cachorros que para latir tinha que encostar no muro, porque senão ele caía de fraqueza. Mas ele latia. Mas só que naquele dia o Leão não latiu. E o João chegou no dia seguinte para trabalhar, abriu a oficina, as ferramentas dele tinham sumido tudo. Aí ele coçou a cabeça, falou: o que eu vou fazer? Aí o diabo mandou o secretário. Falou: João, o negócio é o seguinte, eu vi quem foi. Foi fulano de tal. Não acredito. Não, mas foi fulano de tal, eu vi. Eu estava chegando, eu estava tropeçando as pernas, porque no fundo da oficina assim, tinha umas casas de aluguel, ali morava um pessoal ali, assim. Falou: não, eu cheguei de madrugada aqui e eu vi o fulano, e eu vi um vulto, mas vi que era o fulano. E era esse moço. Então você pode ir lá, pode chamar a polícia, que eu testifico, e pode mandar prender, que nós vamos recuperar seus negócios. E o João falou: não, rapaz, não é assim não, eu não vi, eu não tenho prova aqui, como é que eu vou fazer? E se não for, como é que eu vou ficar? Não, mas eu tenho certeza que é, e se você quiser, eu vou chamar minha mulher para provar, mas sua mulher estava, você não, ela estava dormindo, mas tudo que eu falo, ela confirma. Ela sabe que eu não minto. Então botou a mulher nesse parado. Aí, rapaz, chegou num ponto que o João falou com aquele moço: rapaz, eu estou sem minha ferramenta, mas a minha casa está em paz. Se é realmente essa pessoa que você está falando que é, olha para a situação dele. A esposa dele o está deixando, ele não tem trabalho. Esse moço está vivendo como um mendigo. Agora você acha que vai ser eu mais um fator de dor e sofrimento, de perseguição, seja lá o que for? Não, deixa. O outro saiu. Você é doido, cara. Eu não te entendo. Mas essa era uma peculiaridade dele. Essa era uma característica dele. Porque ele era um sujeito que ele havia aprendido que certos valores não podem superar outros valores. E depois ficou aprovado que realmente, porque o moço foi lá e pediu perdão para ele, falou: não tem como te pagar, mas foi eu mesmo, e comprei para beber. E a mulher dele tinha ido embora. E a família dele tinha se desintegrado. Eu vi nesse moço um espírito de generosidade.
Eu caminhei na minha vida com algumas pessoas generosas. Pessoas que dá para eles ceder para alguém alguma coisa, não tinha a menor dificuldade. E aqui eu vejo essa Tabita, ela quebrando alguns conceitos. Ela estava cheia de boas obras. Não é aquela coisa que você fala assim, eu vou dar um churrasco na minha casa. Mas você dá o churrasco que você vai comer junto. Porque se for dar o churrasco para o sujeito comer sozinho com outras pessoas, você não dá a carne, não. Normalmente a gente não dá. Só dá se vai comer junto. Ainda mais comida, né? Chama a gente e fala, não, eu vou chamar o pastor e nós vamos fazer uma comida bacana aqui, porque ele vai comer junto também. Quiser pagar aí um hotel para mim aí, pode pagar também, que eu não vou ficar chateado. Não, mas só que você vai fazer um favor se você não for, tá? Paga só para eu e acompanhante. Queridos, Tabita, ela tinha boas obras. E eu acho interessante que ela passou no seu momento, na sua época, enxergando as necessidades de outras pessoas. Ela enxergava uma viúva e sabia que muitas vezes o bem que uma pessoa tinha era roupa. O bem de uma pessoa era roupa. E tinha pessoas que não tinham roupa. A indumentária, muitas vezes era uma indumentária simples, uma roupa rústica. Os que tinham uma túnica eram abençoados, que uma túnica era algo feito bem elaborado. E ela fazia túnica para as viúvas. Ela fazia túnica para as pessoas pobres. Ela via as pessoas que precisavam e ela olhava na vizinhança. Essa foi a forma que ela viu de Deus se manifestar na vida dela, suprindo aquele que estava em necessidade. Dorcas, ou Tabita. E ela não fazia aquilo com o propósito de aparecer, de se apresentar como melhor. Não, ela fazia porque ela sabia que era o que Deus faria e era o que Deus estava fazendo. Quando eu disse a você que eu e você somos Deus na terra, Deus está, nós somos igreja e é Deus na nossa vida na terra. Você está esperando que Deus vai descer e vai lá abrir a porta da cadeia porque está preso? Você tem que tomar uma posição. Você está achando que Deus vai mandar uma cesta? Não é você que vai mandar a cesta. Você está achando que Deus vai fazer a pessoa tropeçar em 5 mil dólares, que é o dinheiro da fiança? Não, Deus não vai mandar. Deus vai fazer com que você, que é guardador do tesouro de Deus, vai lá. E ninguém dá glória a Deus. Morreu. Essa mulher que cuidava das outras pessoas morreu. Significa que quem crê em Deus também morre. Você também vai morrer, porque de repente você está aí, passando aí aquela minguada aí, falando assim, Deus se esqueceu de mim. Esqueceu não, vaso. Deus não esqueceu não. Deus está se aperfeiçoando em você e está te aperfeiçoando. Deus está aperfeiçoando você na fé. Mas uma coisa interessante que eu vejo, que quando aquela mulher morreu, os discípulos de Pedro, que estavam ali naquele lugar, eles falaram, meu Deus, desfalcou o time agora. Desfalcou o time. Nós estamos mais pobres. Nós estamos mais em necessidade agora, porque aquela que ajudava, aquela que fazia, aquela que podia, que falava, não, deixa comigo, ela nem falava, ela já ia lá e fazia. Imediatamente, eles foram atrás de Pedro. E interessante que as mulheres também que haviam recebido algo daquela mulher, de Tabita, quando Pedro chega, aquelas mulheres correm uma por uma e vão até Pedro e falam, Pedro, olha só esse vestido que eu estou trajando. Foi ela quem fez.
Olha a roupa dos meus filhos. Eu não tenho condição. Foi ela quem fez. E elas choravam. Alguém intercedia por aquela mulher. Alguém se importava com ela. Alguém sentia a falta dela. Querido, cá entre nós aqui, à exceção daqueles que convivem conosco hoje, se nós for, quantos vão sentir falta? Quantos? Será que vai ter alguém que vai, como diz a dona Alia, será que vai ter algum desinfeliz que vai falar assim, já foi tarde, deu tanto trabalho, deu tanta canseira, foi dar trabalho para o capeta agora. É só desse jeito. Tem gente que não deixa saudade, meu irmão. Egoísta. Não consegue ver o que os outros fazem por ele ou por ela. Quanto mais fizer, não tem obrigação de fazer. Tudo vem a mim. E Tabita era diferente. As pessoas intercediam por Tabita. As pessoas sentiram falta dela. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um Deus com preocupação social. Eu vejo um Deus com preocupação com pessoas. Esse negócio de vir na igreja e não preocupar como é que está seu irmão. Tem gente que não preocupa nem com seus filhos. Tem marido que não preocupa com a esposa. Se ele gozou, o resto não importa. Você quer a palavra? Você quer a palavra de Deus? Qual é a preocupação do seu coração com alguém que está do seu lado? Satisfazer você? Satisfazer suas necessidades? Satisfazer suas vontades? Será que Tabita existe em você? Igreja, culto, é reflexão. Você veio aqui para refletir sobre sua vida. Se está valendo a pena? Você veio aqui para saber se Deus está agradando em você. Se o que você está acumulando, louco, esta noite pedirão a tua alma. O sujeito estava lá, estava plantando lá, comprou mais terra, comprou a terra do vizinho, plantou e falou assim, vou destruir esses galpões aqui, vou destruir esses celeiros, porque são muito pequenos para a colheita que eu vou colher. Eu preciso de galpões maiores e depois eu vou regalar, vou curtir a vida. Tem gente aí planejando ir para a Flórida. Estou plantando para ir para a Flórida. Eu também vou, querido. Se Deus quiser. Mas eu quero ir com a responsabilidade que aqueles que passaram pelo meu lado, de alguma forma, comeram alguma coisa. Porque esse é o propósito. Esse é o propósito. É levar você a uma reflexão. Como é que está? A graça da generosidade, o título dessa mensagem. Sabe por quê? A graça é um favor que nós recebemos sem merecer. E a maior generosidade que nós recebemos do nosso Deus, que nos deu o seu Filho para nos ter junto dele, porque antes estávamos condenados nos nossos delitos, nos nossos pecados, afastados da geração de Deus. Nós estávamos sem referencial, éramos deturpados, falsificados, havíamos sido seduzidos pelo pecado. Egoísmo e generosidade. O Senhor mostrou a sua generosidade enviando o seu Filho para que nós pudéssemos deixar de ser egoísta. Podemos estar na igreja cuidando só das nossas necessidades. Você sabe por que muitas vezes as suas finanças nunca têm o suficiente? Porque você não é generoso.
As pessoas que eu conheço mais generosas são as pessoas mais abençoadas. Conheço pessoas abençoadoras, generosas. E essa Tabita, quando Pedro chega, aquelas viúvas abordam Pedro e falam: olha, todas chorando, né? Chorando. Nós perdemos. Estamos mais pobres. A pobreza não é o dinheiro que você gasta que vai embora, mas são as boas companhias que você não cultiva, os bons relacionamentos que você despreza. Muitas vezes você prefere estar junto. Nós preferimos estar junto de pessoas que só subtraem de nós, ou que nós podemos, que nós podemos, subtraem de nós mesmo. Pessoas que subtraem de nós. Não nos acrescenta nada, mas agora outros desprezam. A palavra de Deus, só para nós concluirmos, ela faz menção ao seguinte. Mateus capítulo 10, verso 42. Mateus capítulo 10, 42. Se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá sua recompensa. Provérbios capítulo 11, verso 24, nós estamos concluindo. Provérbios 11, 24. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm aquilo que deveriam dar e caem na pobreza. Deixa eu te falar, esse culto aqui não é um culto onde nós vamos te pedir nada, não. Não vamos te pedir nada, não. Porque de repente fala assim: o pastor está preparando essa palavra aí para... Não, estou não. Deixa eu te falar uma coisa. A igreja, quanto mais forte, maior o alcance social dela. Mais ela pode fazer algo. E eu queria saber se a partir de hoje, esse espírito que estava sobre Tabita vai estar sobre a sua vida. De repente, o que está precisando nessa manhã é você ter um primeiro contato com Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, você não vai querer segui-lo. Mas Jesus é aquele que se preocupa com você e abençoa você a partir do momento que você semeia. Eu falei aqui na quarta-feira, a razão da miséria de muitos, porque não estão colhendo, é porque sua semeadura é ínfima. Invista em alguém. Invista em alguém. Começa a se preocupar com alguém. Começa a amar alguém. Esse é o segredo. Eu gostaria de fazer uma oração com você agora. Concluir esse culto orando por você. Eu gostaria que você ficasse de pé, que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração e perguntasse para o Senhor: Senhor, eu sou egoísta ou eu sou generoso? Se você ainda não entregou sua vida na mão de Jesus, é sinal que você é egoísta, porque você quer fazer as suas próprias vontades. E entregar a vida nas mãos de Jesus é deixar que Ele use você com poder, com graça, que aquilo que Ele te dá possa ter um alcance maior, para que você valorize quem está do seu lado, para quando essa pessoa passar na sua vida, você não falar assim: puxa vida, eu estou sentindo falta hoje. Mas você não valorizou. Existe alguém no nosso meio